O presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. No desenrolar do caso sobre supostas candidaturas laranja do PSL, a crise se agravou na quarta-feira passada, quando um filho de Bolsonaro chamou Bebiano de mentiroso e o próprio presidente endossou a acusação. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, madrugou no Palácio da Alvorada. Ficou lá por meia hora. O assunto era a crise em torno do ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano. Jair Bolsonaro seguiu para o Planalto. Teve 3 reuniões pela manhã, pautas distintas, mas o caso Bebiano pairou o tempo todo. Depois de um encontro com Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão confirmou a exoneração de Bebiano era questão de horas. De hoje não passa. A crise começou com as denúncias de candidatos laranjas do PSL, partido de Bolsonaro, que foi presidido por Bebiano durante a campanha eleitoral. E foi ampliada por influência de um dos filhos do presidente. Bebiano foi chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro e depois por Jair Bolsonaro. O ministro se desgastou com o episódio. As divergências entre ele e o filho do presidente, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, começaram já na transição de governo. Bebiano acabou sendo indicado ministro da Secretaria-Geral da Presidência, enquanto Carlos, em novembro, deixou a equipe de transição e ficou sem cargo no governo. Gustavo Bebiano tem 54 anos, é advogado. Ele foi apresentado ao então candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, em 2017. Bebiano se ofereceu para atuar de graça em processos judiciais de Bolsonaro. Acabou se tornando uma das pessoas mais próximas do candidato durante a campanha eleitoral. Foi um dia inteiro à espera do anúncio oficial da exoneração de Bebiano. Demorou porque estavam costurando um jeito menos traumático para a saída. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro decidiu exonerar, nesta data, do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Gustavo Bebiano Rocha. O senhor presidente da República agradece sua dedicação à frente da pasta e deseja sucesso na nova caminhada. O porta-voz leu a nota e deu poucas explicações. O motivo da exoneração do ministro Bebiano é de foro íntimo do nosso presidente. A mesma suspeita de uso de candidatos laranjas recaiu primeiro sobre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também do PSL. Mas ele permanece ministro e há crítica de tratamento diferenciado para os dois casos. Embora seja de foro íntimo, também é um tema público a razão do desentendimento do ministro com o presidente. Não dá para a gente fazer de conta que não sabe. A gota d'água foi o laranjal do PSL. O que pesou foi a postura do ministro, a questão do partido do presidente, porque se foi a questão do partido, é o mesmo laranjal do ministro do Turismo, e sobre ele ninguém fala nada. É só para a gente não ficar fazendo de conta que não viu. O nosso presidente ele demandou o tempo necessário para a consecução da sua decisão, em função de vários atores, de várias ações, e é natural que, pensando em nosso país, isso se faça de forma mais consensual e, ao mesmo tempo, mais maturada possível. O substituto de Gustavo Bebiano será o 8º ministro na equipe de Bolsonaro, vindo das Forças Armadas. General da Reserva, Floriano Peixoto, que já ocupava a Secretaria Executiva, passa a ser o titular da Secretaria-Geral da Presidência. No Planalto, dos 4 ministros, só Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, não é militar. Logo depois do anúncio da demissão, o próprio Bolsonaro falou sobre Bebiano num vídeo gravado. E, como era esperado, apesar do conflito nos últimos dias, o presidente fez um discurso, justificou o rompimento com ruídos na comunicação. Comunico que desde a semana passada
diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, tem dito que repudia veementemente todas as acusações e que não tem qualquer vínculo pessoal com as supostas candidaturas laranja.